Ele se sentia amado sendo abraçado, sendo tocado, era a forma que ele se sentia amado, e eu não fazia, eu não tinha isso. Eu não recebi isso também. Qual é o seu posicionamento de desbloquear? Lembrando que nós falamos de ordem espiritual também, e é muito importante você trazer o Espírito de Deus nessa conversa também. Não é verdade? Porque isso aqui tem as nossas permissões, e com as nossas permissões é que o inimigo ele entra para nos aprisionar. Igual a mulher falou ali, isso se chama cativeiro espiritual. Também não deixa de ser um cativeiro espiritual. Também, é uma prisão espiritual. Se a gente interagir com a amargura, a falta de perdão, o ódio, a raiva, o inimigo ele vai encontrar uma porta de entrada. Exatamente. E antes disso, eu quero fazer um convite para você, mulher, que está assistindo essa live. Tá bom? Um convite muito especial. Aqui na nossa cidade, em Foz do Iguaçu, no mês de agosto, nós vamos fazer a nossa 3ª edição da nossa conferência Modeladas para o Reino. E eu quero muito te convidar para você fazer parte dessa conferência. Entre em contato conosco aqui no nosso site, vai lá na opção de eventos, clica lá na conferência Modeladas para o Reino, tá tudo discriminado lá sobre a nossa conferência. O endereço vai ser no Hotel Golden aqui, um hotel aqui no centro da nossa cidade, um hotel bem localizado. O hotel fez uma estadia especial para as conferencistas. O valor da estadia está lá no site. Está lá no site também o contato. Está lá no site também o telefone da empresa de turismo Borges Travel. Porque essa empresa ela vai ficar responsável para buscar as conferencistas lá no aeroporto. Tá? E depois deixar lá também. E se elas quiserem fazer um city tour aqui na nossa cidade, conhecer a nossa cidade, porque eu não sei se você sabe, Foz do Iguaçu é a cidade das cataratas, da 7ª maravilha do mundo, né? E da 2ª maior usina, né, do mundo também, tá bom? Então tem Parque das Aves, tem muito lugar maravilhoso aqui na nossa cidade, tá bom? E a Borges também fez um preço especial, tá tudo lá no nosso site, tá bom? Mas o valor da nossa conferência é R$250, incluindo já um coffee break, porque vai ter uma pausa ali à tarde pra gente tomar um lanche maravilhoso que o hotel vai preparar pra gente. Depois tem um jantar maravilhoso também, que nós vamos finalizar ali a nossa conferência com um jantar maravilhoso. E essa conferência é baseada nisso, cura, milagre e libertação. E se você quiser fazer parte junto conosco, será muito bem-vindo. E eu vou ter uma maior alegria de te receber aqui na minha cidade, que é essa cidade maravilhosa aqui em Foz do Iguaçu. Amém, queridos? Tá bom? E não esqueça, tá? Não esqueça, tá bom? Porque eu sei que depois que a pastora Josiane finalizar aqui, vai ter gente que vai até sair da live, que vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não esqueça, 3h da tarde, tamo junto no clamor, tá bom? Pastora, eu quero que você fale agora, para finalizar, somente do desbloqueio, tá? Agora essa pessoa já se encontrou nesse lugar, já tá se vendo nesse lugar. Como que ela faz para sair desse lugar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pastora, por muito tempo eu estive nesse lugar de bloqueios, de dependência emocional, de carências profundas, e eu não queria olhar. Só que o que acontece? Essas dependências, essas carências, elas geram um vício, e a gente meio que acostuma a ficar ali. Mas o que estava acontecendo na minha vida? Muitos prejuízos, em várias partes da minha vida, vários bloqueios. Eu não conseguia avançar no ministério, na minha casa, com as minhas filhas, com o meu esposo. Eu não conseguia avançar como mulher também. Por quê? Porque eu estava ali naquele bloqueio. Quando eu entendi isso, eu comecei a me posicionar, a sair desse lugar de conformado, né? Que é o que Paulo ele fala lá em Romanos 12. Não vos conformeis com o seu estado, com a sua vida que você está, com o que está acontecendo. Não entre nesse lugar de tá bom, tá ruim, mas tá bom. Não. Eu entendi que para eu sair desse lugar, eu tinha que renovar a minha mente, os meus pensamentos, e ali trazendo uma renovação de dentro para fora, das minhas memórias, curando, né, saindo desses lugares. E é preciso coragem, porque eu tive que derrubar os mecanismos de defesa que eu tinha levantado. Eu não queria olhar, nem mesmo eu queria tocar nessa dor. E muitas vezes até a gente impede até mesmo de Deus chegar nesse lugar, dessa cura, porque Deus ele quer nos curar. Ele tem interesse de nos curar, de nos colocar no lugar que Ele preparou para a gente. Então, eu precisei ter essa coragem de me posicionar,
de assumir a minha parte. Qual é a minha parte aqui dentro do casamento? Qual é a minha parte aqui como mulher, como mãe? Qual é a minha responsabilidade? E aí eu comecei a ver luz, eu comecei a ver uma mudança, uma transformação, e eu comecei a mergulhar nisso, enfrentando os meus medos. O medo foi embora? Não. A coragem, ela é o medo em movimento. Então eu precisei dar um primeiro passo e Deus, eu fui vendo Deus comigo ali, e eu comecei a sair dos lugares de prisões. Eu comecei a ver portas se abrindo, a minha casa mudando, as minhas filhas mudando, sabe, sendo curadas também. Então eu quero dizer que é libertador, é possível sim. Eu sei que tem muita gente que não confia, né, de falar a sua história para o outro. É o que mais acontece, pastor, as pessoas chegam assim bem armadas, aí vai desarmando, vai confiando. Mas eu quero dizer que você precisa estar nesse lugar. Lá em Tiago fala que para a gente receber a nossa cura, a gente precisa confessar, né, falar, contar ali para o outro, receber uma oração, uma ajuda. E isso que é muito importante. Sim. Então tá aí a palavra da pastora Josânia, né? Você tem, a partir de hoje, essa oportunidade, depois de tudo que ela disse aqui, de sair desse lugar, né? Olhar para isso, fazer o caminho inverso, tá? Você ouviu um relato aqui dela que ela tinha bloqueios em abraçar as pessoas, então ela começou a se esforçar. Meu esposo sofreu, viu, pastor? Ele se sentia rejeitado, ele achava que eu não amava ele. Olha aí. Porque ele se sentia amado sendo abraçado, sendo tocado, era a forma que ele se sentia amado, e eu não fazia, eu não tinha isso, né? Eu não recebi isso também. Então, quando ele entendeu e eu também entendi, aí a gente foi se ajudando. Olha só. Então, ela foi se permitindo, ela foi fazendo, ela foi abraçando, ela foi tendo contato, esforçando, e os bloqueios foram quebrando. Então, você precisa só olhar para isso. O que é que está te bloqueando? E você fazer o caminho inverso. Só que isso você vai precisar de Deus. Sim. Você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar orar bastante, né? Ajuda de alguém também, se algo é muito forte. Tem pessoas que é tão decisivas que elas falam, não, se é isso, então eu vou fazer isso. Pronto, acabou, não precisa. Não precisa de ajuda, não precisa de ninguém. Porque elas são decididas. Agora tem outros que têm dificuldade de interpretação, de entendimento, e às vezes precisa de um profissional, precisa de uma orientação pastoral para conversar de uma forma mais incisiva, para que os olhos se abram, ela consiga se posicionar e buscar em Deus essa força que ela não tem para sair desse lugar. Uma coisa que é certo, né, pastora? Você pode sim sair desse lugar, você consegue sim colocar limites em pessoas, você consegue. Depende muito mais de você do que de Deus, porque de Deus já tá, olha, tá liberado. Esperando tá bom? De braços abertos. Pastor, eu quero que você fale aqui teu Instagram, né? Se você tem o Instagram lá, fala sobre o Instagram e já deixa já o contato dela aqui na tela, meninos, fazendo um favor. Meu Instagram é Josânia Chaves. Terapeuta, pastora, artista plástica também, mas não estou. Olha, verdade, irmãos, ela é artista plástica. Ela tá pegando a jaqueta do povo que da igreja tá fazendo agora. Eu dei a minha pra ela. Deixando a minha assinatura. Que coisa mais linda, né? A pastora tem muitos talentos.